Importantíssimo. Complementando isso aí, Zé, você disse aqui dessa importância de conhecer o perfil dos atores, né, da audiência, o juiz, o advogado do adversário, isso é realmente importantíssimo, e aí a gente entrou nessa parte do controle emocional. Mas eu posso aliar isso a um outro ponto também que é importante. Ir para a audiência preparado em relação às questões do processo. Ter conhecimento prévio definido daquilo que vai acontecer na audiência. Conhecer bem, né, todos os aspectos jurídicos das questões de direito e principalmente das questões fáticas, porque são fatos que serão ali discutidos, analisados, provados durante a audiência. E isso envolve o advogado e também o juiz. Precisa ir para a audiência preparado, sabendo todos os detalhes daquele processo. Eu tenho certeza que você faz a mesma coisa que eu. Toda manhã, quando temos audiência à tarde, você vai preparar a pauta, você vai fazer ali um resumo do processo, vai analisar quais são os pontos controvertidos que estão fixados no saneamento, vai analisar quais são os documentos que já tem dentro do processo que serve de prova, você vai fazer uma análise técnica daquela demanda. E o que nós observamos muito na prática é, às vezes, um advogado ir para a audiência sem essa preparação. Parece que, muitas vezes, quando ele é ali, ele só entra para aquele ato, ele é um advogado correspondente, ou mesmo um advogado do próprio processo, mas que o processo foi conduzido por um colega do escritório, esse colega não pôde ir para a audiência, ele está lá no lugar do colega em substituição, mas ele não tem ali todo o conhecimento necessário para fazer as melhores perguntas, para entender o que está acontecendo, e aí a audiência trava, né? Você consegue perceber isso também? Cara, ó, isso que você falou, talvez é a coisa que eu mais vejo. Talvez é o principal, se a gente pudesse eleger um principal erro, é esse. Porque se a audiência é o ápice da produção da prova oral, é lá que você vai produzir a prova oral, você não vai ter uma outra chance. E você vai para a audiência sem saber efetivamente o que perguntar, para quem perguntar, como e quando perguntar, já era. Você vai ferrar com a vida do seu cliente. Tá bom, mas então qual é a chave para eu sempre me dar bem nas perguntas? A chave é identificar aquilo que a gente chama dos pontos controvertidos. Ponto controvertido, de fato. A audiência interessa a fato. Nós estamos falando da audiência de instrução. Se a gente audiência de saneamento, aí talvez é uma questão de direito, mas nós estamos falando da audiência de instrução. Você precisa saber quais fatos foram alegados pelo autor e quais fatos foram contrariados pelo réu. Então o autor fala assim, o acidente aconteceu porque o réu passou no sinal vermelho. E o réu fala, não, o acidente aconteceu porque o autor passou no sinal vermelho. Passar no sinal vermelho é um fato. E esse fato ele é contraditório. Então esse fato se tornou controverso. Sobre isso, o juiz vai autorizar qualquer pergunta. Sobre isso, você vai levar as suas testemunhas. É que um processo costuma ter mais de um ponto controvertido. Então qual é a lição de casa para você não errar? Pega uma folha, ó, igual essa aqui que eu tenho aqui, uma folha, uma caneta, e vai anotando. Lê a inicial e anota fato 1. Qual era a cor do sinal no momento do acidente? Fato 2. Aí vamos imaginar que o autor falou assim, ó, por conta do acidente, eu fiquei 30 dias sem poder trabalhar. Isso é um fato. Então, o autor ficou sem poder trabalhar? É um fato 2. Por quantos dias? É um fato 3. E vai ver se esses fatos foram contrariados pelo réu. Pode ter fato que não foi contrariado. Esse fato que não foi contrariado não precisa de prova. Mas alguns terão sido contrariados. E esses fatos é que vão ser objeto de prova. Ir para a audiência sem saber claramente quais são os fatos controvertidos do processo, vai fazer você errar na hora de formular perguntas, porque se você fizer uma pergunta que esteja fora desses fatos controvertidos, o juiz vai indeferir. Ele vai falar, doutor, a pergunta não tem pertinência nenhuma. Imagina que você começa perguntando, então, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver com a cor do sinal. Ah, no dia do acidente, você estava de camisa branca ou amarela? Vamos fazer aqui uma pergunta absurda. Doutor, qual é a pertinência disso? Isso aí tem pertinência, embora possa ter também. Só que daí você vai explicar para o juiz. Ó, juiz, a pertinência é porque eu trouxe uma testemunha, ela pode ter confundido as pessoas, então eu quero identificar a camisa. Mas o fato é, você sempre tem que fazer pergunta que esteja ligado a um ponto controvertido. Porque se o juiz indeferir, você vai falar, excelência, essa pergunta diz respeito a esse ponto controvertido.
E se a outra parte quiser fazer uma pergunta que esteja fora desses pontos, você tem argumento para levantar a mão e falar, pela ordem, essa pergunta tem que ser indeferida. E aí você vai explicar por quê. O grande erro que eu vejo é a pessoa efetivamente não estar preparada e também não saber impugnar as perguntas que não guardam nenhuma relação, inclusive perguntas do juiz. Inclusive pergunta do juiz. Ah, mas como assim? Eu posso então impugnar uma pergunta do juiz? Absolutamente sim. É comum isso acontecer? Não. Por que não é comum? Porque a maioria vai despreparada. E eu estou falando aqui impugnar tecnicamente. Tá? Não é impugnar e brigar com o juiz, nada disso. Excelência, eu gostaria de entender, essa pergunta está relacionada a qual ponto controvertido? Só isso. Aí o juiz vai falar, não, está relacionado a esse ou aquele ponto. Mas principalmente o advogado do adversário. Porque às vezes, né, Alessandro, a gente já viu muito isso, o advogado do adversário querendo produzir prova que vai aproveitar em uma outra ação. Tá pensando, né? E aí ele começa a fazer perguntas que não guardam relação nenhuma. Se o juiz está desatento, passa, vai fazendo. Ele está produzindo prova que ele vai usar lá em uma outra demanda, e se o advogado não tiver esperto, isso acaba acontecendo. Então, não se preparar, não ter bem claro mesmo quais são os pontos controvertidos de fato. Ah, quer dizer que eu não preciso ir para audiência de instrução sabendo responder questões jurídicas? A princípio não, o juiz não vai te perguntar. O juiz não vai perguntar na audiência, olha, doutor, o senhor acha que os juros têm que incidir desde a citação ou desde o fato ilícito? O juiz não vai te perguntar isso. Isso daí não é objeto de pergunta para testemunha. Tem que saber os fatos. Pontuar, anotar fato por fato. Eu acho que esse é um baita erro que a gente não pode cometer, né, Alessandro? Sem dúvida nenhuma, né? Tem que ir preparado em relação aos pontos, aos fatos controvertidos.